15 personalidades da arte e da cultura que morreram na mais extrema pobreza. Você já se perguntou como teriam terminado as histórias por trás dos gênios da arte e da cultura? Bem-vindo ao mergulho na vida extraordinária e muitas vezes desconhecida de figuras que moldaram nossa herança cultural. Alexandre Dumas Pai, o mestre das palavras, encontrou o auge de sua riqueza através de sua escrita envolvente, apenas para se despedir deste mundo em circunstâncias inesperadamente modestas. No entanto, a história de Dumas é apenas um eco de experiências compartilhadas por outros luminares do mundo artístico. Rembrandt, Van Gogh, Camille Claudel e muito mais. Cada um desses gênios enfrentou uma batalha com a pobreza em algum ponto de suas vidas. Junte-se a nós enquanto exploramos as vidas fascinantes e complexas dessas personalidades que, apesar das dificuldades financeiras, deixaram um legado duradouro que continua a nos inspirar. Olá, meu nome é Reg, sejam todos bem-vindos ao canal Recrugizone. No mundo vibrante das artes, o nome brilha intensamente. Rembrandt, o mestre das pinturas que ousou desafiar as fronteiras do seu tempo. Mas, por trás dessas obras-primas e da genialidade, esconde-se uma história de desventura. À medida que a chama de sua criatividade ardia, a sombra da miséria pairava sobre sua vida. Envolto em dívidas insuperáveis, Rembrandt encontrou-se aprisionado pela necessidade financeira, forçado a tomar medidas drásticas. Você sabia que ele chegou ao ponto de vender a própria tumba que abrigava os restos de sua primeira esposa? Na busca por uma solução desesperada para suas obrigações, numa dança complexa entre arte e adversidade, a vida de Rembrandt nos ensina que até os maiores talentos podem ser desafiados pelo peso da pobreza. A história da arte é uma tapeçaria de destinos notáveis, e no centro dela está Vicente Van Gogh. Pode parecer inacreditável, mas durante sua vida esse visionário artista conseguiu vender apenas uma única pintura. Enquanto traçava suas pinceladas de genialidade, Van Gogh enfrentava uma batalha árdua contra a adversidade financeira. Ele dependia intensamente da ajuda de seu irmão Theo para comprar telas e tintas, que eram sua ligação com o mundo da arte. Mas a vida de Van Gogh é um testemunho poderoso da paixão e da dor que podem coexistir. Você sabia que suas lutas interiores se manifestaram de maneira surpreendente, levando-o a cortar a própria orelha em um momento de desespero? E, eventualmente, a mesma alma apaixonada que trouxe beleza à tela também encontrou um fim trágico, perdendo-se para um ferimento de bala autofligindo. A história de Van Gogh é uma dança complexa entre talento, desespero e uma busca incansável por expressão artística. Entre as montanhas e histórias do Brasil emerge um nome que ecoa por séculos. Aleijadinho. Nascido com um dom inegável para a arte, suas mãos esculpiram a beleza e sua alma tocou o coração daqueles que contemplam suas obras. Mas a vida de Aleijadinho é um testemunho de desafios inimagináveis. Suas criações transcenderam limitações, mas o próprio artista estava aprisionado por suas batalhas pessoais. À medida que sua mão habilidosa esculpia o mármore, suas lutas financeiras eram uma realidade constante, agravada por sua generosidade em doar aos necessitados. Você sabia que, além de suas batalhas financeiras, Aleijadinho enfrentou uma grave enfermidade que o deformou seu corpo e quase o impediu de trabalhar? E ainda assim ele persistiu esculpindo com força de espírito indomável. Mas a tragédia não terminava aí. A escuridão também o cercou, quase roubando sua visão e lançando uma sombra sobre suas últimas obras. A história de Aleijadinho é uma jornada de criatividade, sacrifício, resiliência e um lembrete de que, mesmo nas adversidades, a arte pode brilhar. Nas páginas da história literária, o nome de Milton brilha como uma estrela eterna. O poeta de imensa visão e paixão, suas palavras mudaram o mundo das letras. No entanto, por trás das linhas eloquentes encontra-se uma triste realidade que definiu os últimos dias do poeta. O próprio homem que deu vida à poesia terminou seus últimos dias mergulhado em escuridão, cego. A visão que permitiu pintar paisagens literárias vívidas desapareceu, deixando para enfrentar um mundo sombrio. Mas a escuridão não estava restrita a seus olhos, também se estendia para seu bolso e coração. Milton enfrentou dificuldade financeira, uma maré adversa que o levou a depender da caridade para continuar sua paixão pela poesia. Você sabia que, apesar da riqueza de suas palavras, Milton ficou sem amigos e em grande parte abandonado em seus últimos anos? A ironia é que o próprio poeta, que inspirou muitos, implorava por inspiração, ajuda. A história de John Milton é uma tapeçaria complexa de criação, adversidade e o poder das palavras, mesmo quando a vida parece mais sombria. Entre as páginas imortais da literatura, um nome brilha como uma luz singular. Miguel de Cervantes, o arquiteto de aventuras e sonhos, ele deu ao mundo o inesquecível Dom Quixote. No entanto, por trás das palavras que deram vida a um cavaleiro sonhador,
A própria vida de Cervantes esconde histórias de desfechos inesperados. Nas páginas finais de sua própria narrativa, ele se viu enfrentando uma batalha pessoal. O autor que criou heróis viu-se recolhido num convento, um homem humilde, pobre e esquecido. A tinta que uma vez deu vida aos personagens lendários secou, e Cervantes encarou uma realidade onde as páginas vazias da vida real eram sua única companhia. Você sabia que, mesmo após suas proezas literárias, Cervantes partiu desse mundo sem muitos amigos ao seu lado? A ironia reside no fato de que o contador de histórias que nos presenteou com universos imagináveis encontrou sua própria história entrelaçada com as sombras do esquecimento. A trajetória de Miguel de Cervantes é uma lição poética sobre a enfermidade da fama e a poderosa ressonância das palavras que ecoam mesmo quando o autor silencia. Nas páginas do passado, uma história de coragem e adversidade se desenrola, e no centro dela está Oscar Wilde, o mestre das palavras. Ele ousou desafiar convenções e, por sua audácia, pagou um preço alto. Envolto em controvérsias e processos legais, Wilde se viu no centro de um turbilhão judicial que quase o levou à falência. A busca por justiça e igualdade tinha um custo, e as custas legais se acumularam, ameaçando consumir suas finanças. A história de Wilde nos lembra que a luta por direitos muitas vezes é uma estrada difícil e cara. Apesar de ter dado voz e expressão artística e a liberdade de ser Wilde, viu suas próprias palavras virarem armas contra ele. Você sabia que após cumprir pena de 2 anos de prisão por sua relação homossexual, Wilde fugiu para Paris. Lá ele encontrou um refúgio, mas também um fim solitário. As páginas finais da vida de Oscar Wilde ecoam e com os desafios enfrentados por um homem que ousou viver com autenticidade, enfrentando as adversidades e a pobreza, em sua busca por um mundo mais tolerante. Entre as notas cativantes da música popular brasileira, uma voz singular ecoa, a Dona Barbosa. Com seu sotaque único, ele entrelaçou as histórias da vida com a melodia da cidade, mas por trás do virtuosismo musical de Adoniran há um capítulo pouco conhecido que nos toca profundamente. Nascido na simplicidade, ele abraçou sua jornada musical com fervor, compartilhando seu talento e alegria através das canções. No entanto, enquanto sua música conquistava o coração do Brasil, Adoniran vivia em modestia. Ele tinha o dom de esbanjar a alegria de cada nota que criava, mas também tinha o hábito de compartilhar generosamente o que conquistava. Você sabia que ele tinha uma tendência a gastar o dinheiro ajudando amigos e celebrando o sucesso ao lado deles? As notas de sua generosidade e solidariedade ecoaram tão profundamente quanto sua música. Adoniran Barbosa, o mestre das melodias, que capturou a essência das ruas e almas brasileiras, nos lembra que a riqueza pode ser medida de muitas formas, e às vezes as notas mais valiosas que deixamos no mundo são aquelas de compaixão e amizade. Suas palavras eram como flocos de neve, delicadamente únicas e profundamente tocantes, mas, por trás das páginas que capturaram a essência da vida, uma história de luta silenciosa se desenrola. Frost, o mestre das metáforas, enfrentou seus próprios desafios. Ele era um andarilho vagando pelas encruzilhadas da vida, em busca incansável por significado. As pegadas da pobreza o acompanhavam, muitas vezes deixando o maltrapilho e faminto. Apesar de suas habilidades literárias, Frost teve dificuldade em encontrar uma profissão estável que lhe desse uma encoragem. Sabia que sua jornada criativa estava repleta de estradas tortuosas. As palavras que ele habitualmente organizava eram um reflexo da complexidade de sua própria jornada. A história de Robert Frost nos lembra que por trás das belas metáforas há muitas vezes batalhas invisíveis que são travadas. Cada poema ecoa com a resiliência de um homem que transformou sua própria luta em versos que ecoam através do tempo. Em um universo de sombras e mistérios, a figura sombria de Edgar Allan Poe emerge. Seus contos e versos semearam o terreno do suspense e da imaginação, mas a própria vida de Poe estava enredada em uma teia de tragédias. Apesar de suas palavras hipnotizantes, o reconhecimento que Poe buscava nem sempre vinha acompanhado de recompensas financeiras. Ele enfrentava a amarga realidade de que sua genialidade muitas vezes não era devidamente retribuída. O próprio homem, que tecia enredos complexos e intrigantes, viu-se preso em um enredo de dificuldades econômicas. Um golpe final veio quando ele investiu suas poucas economias em uma publicação que cruelmente foi à falência. Sua batalha pessoal se desdobrou nas ruas de Baltimore,
onde foi encontrado delirando e perdido, um aspecto da genialidade que o definia. Sabia que sua jornada tumultuada culminou em sua morte em um hospital, deixando um legado sombrio de narrativas inacabadas e histórias inacessíveis. A vida de Edgar Allan Poe é uma trama tão intricada quanto seus próprios contos, um testemunho de que mesmo o mestre das palavras podem se encontrar perdidos em um mundo implacável. No palco do mundo da música clássica, o nome ressoava eternamente. Franz Schubert. Suas composições eram como sons da alma tecendo histórias emocionais através das notas. No entanto, a melodia de sua própria vida ecoava uma canção de desafios e adversidades. Apesar das mais de 600 músicas que ele cuidadosamente construiu, o reconhecimento que buscava muitas vezes escapava por entre os dedos. As notas que ele derramou sobre o papel nem sempre encontravam o reconhecimento merecido. Schubert, um compositor apaixonado, enfrentava uma batalha constante com a escassez financeira. Para harmonizar suas próprias contas, ele dedicava horas valiosas a dar aulas, buscando equilibrar o ato de criar com a necessidade de sobreviver. E, como uma melodia que chegava ao fim, Schubert partiu cedo, sucumbindo à febre tifoide, aos 31 anos. Sabia que sua música, que ecoava além das barreiras do tempo, muitas vezes o deixava isolado no momento presente. A história de Franz Schubert nos ensina que a beleza da criação muitas vezes floresce em meio à tempestade da vida, e que o reconhecimento nem sempre é um reflexo da verdadeira grandeza. Nas ruas de Barcelona, um visionário traçou maravilhas arquitetônicas que transcenderam a imaginação. Antoni Gaudí. Seus edifícios pareciam emergir de sonhos, desafiando as fronteiras do possível. No entanto, a própria aparência de Gaudí traía a grandiosidade que residia em sua mente. Caminhando pelas ruas como uma aura de humildade, ele muitas vezes vestia uma aparência maltrapilha. O arquiteto espanhol, cujas criações inspiraram admirações, muitas vezes era confundida com um mendigo. Um exemplo marcante de como a genialidade pode residir em formas inesperadas. Gaudí, cujas mãos moldavam a beleza arquitetônica com argila, nem sempre refletia essa grandiosidade em sua própria aparência. Você sabia que sua modéstia muitas vezes camuflava o brilho de um gênio? A história de Antoni Gaudí é uma das lembranças poderosas de que a verdadeira grandeza muitas vezes reside além das aparências, um testemunho da maneira como o talento pode transcender as convenções e as vestimentas que o mundo vê. No palco turbulento da história brasileira, um artista viu sua trajetória se desenrolar de maneira inesperada. Victor Meirelles. Suas pinceladas transcendiam o tempo, imortalizando cenas que ecoavam a alma do país. No entanto, a chegada da República trouxe ventos de mudança que também afetaram a vida desse monarquista convicto. Com a proclamação da República, Victor Meirelles encontrou-se afastado de suas funções na Academia Imperial de Belas Artes. As cores de sua carreira murcharam diante das mudanças políticas, e a ausência de reconhecimento o levou a uma batalha contra a adversidade. A mesma mão que dava vida às telas notáveis encontrou-se à mercê da obscuridade. Você sabia que o afastamento das instituições de arte contribuiu para que ele falecesse pobre e esquecido? A história de Victor Meirelles é uma janela para as interseções complexas entre política e arte. Lembrete de que os ciclos da história podem transformar destinos individuais de maneiras profundas e inesperadas. Em meio aos estúdios de argila e à expressão esculpida, um nome ressoa como um eco da genialidade: Camille Claudel. Suas mãos modelavam a paixão e o poder da criação, moldando formas que capturavam a essência humana. Mas apesar da majestade de suas esculturas, a vida de Claudel tomou um rumo sombrio. Abandonada no manicômio, ela enfrentou a solidão em um espaço onde suas criações não podiam mais tocá-la. A mesma artista, cujas mãos deram vida a obras de arte poderosas, viu-se presa em uma realidade sombria e isolada. A genial escultora, cuja visão artística quebrou barreiras, encontrou-se em uma batalha que não poderia vencer, e ao lado da adversidade, a pobreza também bateu à sua porta. Você sabia que no fim ela se despediu deste mundo sem posses materiais? Uma testemunha esquecida do poder e da tragédia que podem coexistir na jornada de um artista. A história de Camille Claudel é um lembrete poderoso da força da arte e da fragilidade da mente humana. Nos anais da inovação e do pensamento audacioso, um nome brilha como um raio de luz elétrica: Nikola Tesla. Suas invenções iluminaram o mundo, e sua mente fervilhante desafiou as fronteiras do possível. Um visionário incomparável, Tesla criou maravilhas que enriqueceram e mudaram nossas vidas.
No entanto, a mesma chama criativa que o iluminou também o levou por trilhas incertas. Suas criações ganharam-lhe fortunas, mas as correntes do fracasso também eram uma parte inevitável de sua jornada. Milhões entraram e saíram de suas mãos, uma dança complexa entre a glória e o fardo das inovações não compreendidas. E assim, apesar de suas contribuições fenomenais, Tesla viu-se mergulhando em dificuldades financeiras, uma oscilação entre êxtase e frustração. E no final, o homem cujas invenções eletrificaram o mundo encontrou-se sozinho num quarto de hotel, onde a genialidade e a solidão coexistiram. Você sabia que ele deixou este mundo de maneira discreta, um testemunho de como, um testemunho de como os extremos da criação e da solitude pode ser o destino final de até mesmo os mais brilhantes pensadores.